Em uma escola secundária, corre o boato sobre uma garota tão deslumbrante que todos os garotos que se sentam ao lado dela acabam se apaixonando, apenas para serem rejeitados. Ninguém escapa desse destino, o que lhe rendeu o apelido de assassina de colegas. Quando o protagonista, Naruto Yuki, ouve isso, seu amigo Kaidara o provoca por reagir de forma tão fraca. Quando Naruto pergunta por que estão lhe contando essa fofoca, Kitaro lembra de que ele acabou de trocar de lugar e que a carteira ao lado pertence a Takatazuki Yuri, a infame garota. Os garotos estão fazendo apostas sobre quando Naruto finalmente vai cair no ringue. Mas ele duvida que isso importe, dizendo que ela provavelmente não falará com ele. Mas Kaidaro insiste que ela sempre interage com seus colegas de carteira e os compara a insetos presos em sua armadilha. Nesse momento, ela entra, cumprimentando a turma enquanto todos os olhares se voltam para ela. Ela se senta ao lado do nosso protagonista, deixando-o atônito, enquanto Kitaru se retira com um sorriso malicioso. Distraído pelo sorriso radiante dela durante a aula, Narita se lembra do aviso de Kitaru e se pergunta por que alguém como ela perderia tempo com alguém como ele. Quando ela pergunta o que ele está lendo, ele responde simplesmente que ela ri enquanto lê o livro, dizendo que a franqueza dele parece uma barreira entre eles. Ele responde que essa barreira já caiu há muito tempo, e ela pergunta, em tom de brincadeira, se agora podem marchar juntos. Ele diz que ainda restam 2 barreiras, e ela se pergunta a quem ele está chamando de Titã. Então, ela lhe apresenta outro livro, oferecendo-se para emprestá-lo, já que ele gosta de ler, o que desperta sua curiosidade e ele pergunta sobre o que se trata. Ela explica que é uma história de amor comovente com um título peculiar, Quero Destruir Seu Fígado. Ele franze a testa ao ouvir o título, dizendo que parece algo sobre alcoolismo, e quando ela ri, ele acrescenta que não gosta de ser pressionado a aceitar recomendações de outras pessoas. Ela o chama de ninja e insiste, mas ele cruza os braços em sinal de recusa, fazendo-a rir enquanto imita um pai se recusando a entregar a filha. Ele suspira, pedindo que ela pare com as estranhas narrações. Ela insiste que é exatamente o que ele parece estar prestes a dizer. Ele explica que já está no meio do próprio livro. E quando ela pergunta sobre isso, ele se atrapalha com um título difícil. Ela ri, dizendo que é muito difícil de pronunciar e que ele é mais interessante do que ela pensava. Envergonhado, ele pensa isso. Deve ser isso que os rumores queriam dizer e fica tímido. A professora entra de repente. Naruto percebe que esqueceu a lição de casa. Ela brinca dizendo que ele pode parecer inteligente com os livros, mas na verdade não é, e ele responde que é só disfarce. Quando ela insiste para saber o que significa, ele apenas diz que não tem jeito, e as bochechas dela ficam levemente vermelhas. Ele então pede o caderno dela emprestado, e ela grita que idiota, embora ele continue copiando. No intervalo do almoço, Narita caminha pelo corredor, sentindo que algo está estranho naquele dia, quando percebe Takatazuki o seguindo silenciosamente. Ele comenta que ela o está seguindo e ela responde que, já que ele copiou as anotações dela, deveria pelo menos retribuir com suco. Ele admite que ela tem razão. Enquanto caminham, suas mãos se roçam e ele pergunta se ela está muito perto. Ela inclina a cabeça, brincando que ele deve estar nervoso, dizendo que ele geralmente age de forma distante, mas pode parecer doce. Envergonhado, ele se apressa em direção à máquina de venda automática e ela o segue, pedindo para não ser deixada para trás. Quando ele pergunta o que ela quer, ela responde chá. E ele concorda com a cabeça, dizendo que é uma escolha sensata. Ela pisca, afirmando que é a primeira vez que ele concordou com ela. E admite isso, embora acrescente que teria escolhido refrigerante de cola. Ela se recusa a pedir a mesma coisa, mas ele bebe com orgulho, dizendo que o faz sentir vivo. Observando-o, ela pergunta se está gostoso. Ele oferece um gole, incentivando-a com um sinal de positivo. E embora ela hesite, finalmente declara que não há volta. Ele ri, dizendo que não é como se ela estivesse trocando de roupa, mas ela reclama que é difícil beber com ele olhando. Então, ele se vira e ela engole ruidosamente antes de anunciar que terminou. Mais tarde, ele percebe que a lata ainda está cheia e percebe que ela não bebeu nada. Depois, Naruto encontra Kiteru, que pergunta como estão as coisas com um tal assassino de companheiros de assento.
Narito responde que não há nada de especial, mas que Teru sorri, dizendo que essa é a resposta usual, acrescentando que é só uma questão de tempo. Ele a chama de garota pecadora que faz todos os garotos se apaixonarem por ela. Perguntando-se em voz alta se ela faz isso de propósito, e acrescenta que tal sofrimento os torna futuros camaradas. Dito isso, ele vai para casa. Naru sente alguém atrás dele e se vira para encontrar Takatazuki. Ela brinca dizendo que ele deve ter despertado um sexto sentido para perceber. Ela responde que já estava ativo e pergunta se ela está indo para casa. Quando ela diz que sim, ele sugere que caminhem juntos. Ela coloca os óculos e se apresenta como uma investigadora estudando o mistério de Narito, deixando-o confuso até que ela pergunta se foi engraçado. Ele admite que sim. Ela o incentiva a rir de verdade em vez de reagir como um robô, dizendo que sua expressão inexpressiva a deixa desconfortável. Ele a tranquiliza, explicando que sempre foi bem-humorado e só ri quando algo é realmente engraçado. Este não é um desses momentos. Irritada, ela o encara, e ele acha estranho o quanto ela se preocupa com ele. Um pensamento lhe ocorre e ele menciona como costuma ler histórias de detetive, apreciando o desafio de entender a mente do criminoso. Surpresa com a repentina revelação, ela ouve enquanto ele pede permissão para adivinhar o que se passa em sua mente. Quando ela concorda, ele sugere que ela está jogando um jogo para fazer a pessoa ao lado se apaixonar por ela. Ela sorri, perguntando o que ele faria se ela admitisse que era verdade. Mantendo o olhar fixo nela, ele observa que isso deve significar que seu palpite está certo. Ela questiona por que ele acharia que ela faria isso. Algo assim. Ele responde que seria interessante se ela fosse realmente assim. Alongando-se, ela pergunta se ele se refere a um demônio e acrescenta que, se ele a vê dessa forma, isso poderia ser problemático. Ele pergunta por que ela continua o seguindo. Ela explica que está curiosa porque ele transmite a aura de alguém que prefere ficar sozinho, ao contrário de outros garotos que estão sempre juntos. Refletindo sobre suas palavras, ele a acusa de mentir. Ela rebate dizendo que seus pensamentos e palavras não combinam. Ele admite que não consegue explicar claramente. Ela se oferece para jogar o jogo com ele se ele se sentir sozinho. Ele esclarece que ela o entendeu mal. Ele está feliz. Tem o que comer, dorme bem e se mantém saudável. Para ele, felicidade significa apreciar o presente em vez de correr atrás do sucesso. Ela comenta que ele parece filosófico. Ele revela que é algo que sua mãe lhe ensinou. Quando ela pergunta sobre a mãe dele, ele menciona baixinho que ela faleceu há 3 anos, fazendo-a se calar antes de sussurrar um pedido de desculpas. Uma lembrança lhe vem à mente, sua irmã chorando. Ele acaricia suavemente a cabeça de Yui, tranquilizando-a para que não chore e dizendo que tudo ficará bem. De repente, ela grita e o empurra. Ela o agride, acusando-o de assédio. Ele se defende, insistindo que se opõe à violência e explicando que ela simplesmente parecia prestes a chorar. Exigindo saber por que ele tocou em sua cabeça, ela o confronta. Ele explica que aquilo o fez lembrar de sua irmãzinha naquele momento. Um sorriso de alívio se espalha por seu rosto ao vê-la melhor, fazendo-a corar. Percebendo sua reação, ele pergunta se ela está bem. Ela insiste que está apenas surpresa, então observando que a sua função e que eles se verão mais tarde. Enquanto ele concorda e se afasta, ela o adverte para não acariciar a cabeça de garotas tão casualmente, insistindo que esta não é uma história diária e que a sociedade teria um problema com isso. Observando-o se afastar, ela fecha o punho e murmura baixinho, um juramento silencioso. Ele vai se arrepender disso algum dia. É melhor ele tomar cuidado. A narrativa muda para o passado. Do lado de fora da sala de aula, Takatsuki ouve 2 garotos conversando. Um deles geme que sentar ao lado dela é o pior. Ele está condenado, diz ele. O boato começou com essas palavras descuidadas. Naquela época, Yui era tímida. Passava os intervalos sozinha, suportando em silêncio os sussurros e olhares. As mudanças de lugar eram um pesadelo para ela. Deixavam-na inquieta, como se estivesse sob os holofotes sem ter pedido. Em casa, sua irmã mais velha, Maki, relaxava no sofá, com um livro na mão. Sem levantar os olhos, sugeriu que,
se o problema era a timidez, Yui deveria tentar ser engraçada. Confusa, Yui franziu a testa. O conselho não fazia sentido. O que significava ser engraçada, afinal? Maki explicou que, se a pessoa ao lado dela risse, seria mais fácil para ambas. Yui levou o conselho a sério. Assistiu a programas de comédia, aprendeu sobre piadas e começou a contá-las na escola. Logo, seus colegas a consideravam hilária e se perguntavam como ela conseguia inventar tantas piadas. Mesmo no ensino fundamental, ela continuava fazendo piadas para entreter os colegas e os garotos começaram a se declarar, um a um. Não era sua intenção. Ela só não queria ser antipática. Mas, naquele momento, ela se lembrava de como Narito a acusou de estar jogando um jogo. Isso a magoava. Mais tarde, enquanto cortava cenouras, ela suspirou e pensou consigo mesma que ele não precisava chamar aquilo de jogo. Ele não entende os sentimentos dos outros. Se ele fala desse jeito, deve estar a desafiando. Ela se pergunta como ele consegue acariciar sua cabeça com tanta facilidade. De repente, ela Yui sente alguém lhe dando tapinhas, o que a faz se virar e gritar, eu não sou o tipo de garota que se apaixona tão rápido. Maki parece surpresa, brincando que é incomum Yui estar acordada cedo e até mesmo preparando o almoço. Ela pergunta, em tom de brincadeira, se é para um namorado. Yui é bombardeada com perguntas sobre se ele é bonito, se há alguma foto dele, como eles se conheceram, até que ela entra em pânico. Maki sorri, dizendo que, já que sua irmãzinha está claramente apaixonada o suficiente para preparar comida, ela vai ensiná-la a cozinhar direito. Envergonhada, Yui insiste que não é o que sua irmã pensa, mas ainda assim aceita a ajuda. E juntas, elas preparam um bento. Mais tarde, Narito nota a caixa e pergunta sobre ela. Ele sorri maliciosamente, chamando-a de caixa de Pandora, e se irrita quando Maki a chama de desastre, finalmente admitindo que ela fez para ele. Ele avisa para parar com seus joguinhos, já que seu plano já foi descoberto e não lhe trará nenhum benefício. Mas ela pergunta se ele não estaria realmente se apaixonando por ela. Além disso, ele diz que é uma brincadeira, mas ela pisca, dizendo que ainda é melhor do que o pão que ele sempre compra na cantina. Curioso, ele abre a caixa e começa a comer, surpreso com o buerdo dourado e seu tempero, mastigando avidamente enquanto Yui elogia o milho, dizendo que está delicioso, e observa, chocada, enquanto ele termina tudo, perguntando-se se seu coração e estômago finalmente se renderam a ela. Ele junta as mãos, agradece e devolve a caixa. Mas Yui, um pouco insatisfeita, pergunta se há mais alguma coisa. Ele presume que ela se refere a dinheiro e se oferece para pagar, mas ela balança a cabeça negativamente. Em vez disso, ele comenta que o sabor estava excelente, o que a deixa silenciosamente impressionada. Ele diz que não precisa ser tão reservada, mas ela insiste que não quer dinheiro e apenas espera que sua irmã, que espera em casa com fome, também possa experimentar. Ela se sente orgulhosa, acreditando que conquistou seu apetite. Depois da aula, chove forte. Narito procura seu guarda-chuva no cabide, pensando que havia trazido um. Ketaru aparece, oferecendo a Narito um guarda-chuva em péssimo estado, com buracos e manchas. Narita debocha, perguntando se aquele trambolho conta como guarda-chuva, mas Ketaru insiste que eles podem compartilhar e superar a situação com amizade. Narita retruca que só crianças do ensino fundamental dizem essas coisas. Então, Kaidaru sai furioso, dizendo que não adianta compartilhar com alguém como ele. Sozinho, Narito encontra sua reserva. Ele pega o guarda-chuva e se lembra de como Yui apareceu da última vez que se separou de Kitaru. Ele olha para trás, certo de que ela está atrás dele, e a encontra parada ali. Quando ele a chama, ela grita, pobre coitado, confundindo até que ele perceba que ela esqueceu o guarda-chuva. Ela percebe que ele veio preparado e observa enquanto ele lhe entrega o seu. Ela o incentiva a não hesitar, mas ele aponta que é o seu próprio guarda-chuva. Ele teme que compartilhar o guarda-chuva deixe as pessoas desconfiadas. No entanto, ela finge que o guarda-chuva é muito pesado e precisa de alguém forte para carregá-lo. Ele suspira, decidindo ceder, e pega a alça, comentando que a chuva está piorando e que ele será obrigado a carregá-lo para ela, já que é forte o suficiente.
Ela sorri e desliza a mão sobre a dele, perguntando se a palma da mão dele está molhada. Ele diz que está suada, e ela protesta que é só a chuva. Eles chegam à casa dela, onde ele confirma que é o ponto dela e diz para ela ficar com o guarda-chuva. Quando ela pergunta o que ele vai fazer, ele anuncia que vai correr para casa, brincando que o poder da amizade será suficiente, e ela o provoca dizendo que ele parece uma criança do ensino fundamental. Ele insiste que está tudo bem, cobre a cabeça com a mochila e acena em despedida enquanto ela o observa com um olhar. Naruto sorri, pensando que esperava por essa situação, embora jamais admitisse. Ele chega em casa encharcado, onde sua irmã mais nova, Mina, o recebe preocupada e pergunta se ele sofreu bullying. Naruto explica que emprestou seu guarda-chuva a um amigo. Ela questiona a palavra amigo, mas ele esclarece que não era esse tipo de amigo e diz para ela não se preocupar. Ela prepara um banho em silêncio, pensando em como lidar com o irmão. Notando suas roupas, ele diz para ela agir mais como uma criança da idade dela, mas ela o lembra de que prometeu ajudar nas tarefas domésticas para aliviar seu fardo. Ela o chama carinhosamente pelo nome e, em seguida, declara-se, em tom de brincadeira, uma irmãzinha carinhosa, recebendo um leve tapa pelo autoelogio. No dia seguinte, enquanto Naruto se arruma, Mina o surpreende estourando um confete e o parabenizando, mostrando orgulhosamente o bolo que fez. Ele olha para o bolo e murmura que parece morto. Ela franze a testa, perguntando por que ele diria isso depois de ela tê-lo feito para ele. Ela o incentiva a experimentá-lo. E embora ele a agradeça, lembra-lhe que não é seu aniversário. Ela concorda com a cabeça, dizendo que sabe, e explica que inventou um novo feriado chamado Dia do Irmão. Já que já existe o Dia das Mães. E não é dia. Ele ri baixinho, dizendo que ela está confundindo com o Dia dos Pais, mas dá uma mordida mesmo assim. Ele cheira o aroma estranho antes de comer, pensando consigo mesmo que ainda o deixa feliz porque ela se esforçou só por ele. Enquanto come, pergunta se ela não vai comer nada, e ela responde que já provou. Ficando séria, ela diz que tem algo importante para lhe dizer. Quando ele concorda em ouvi-la, ela o agradece por sempre ajudar com as tarefas domésticas e cozinhar sem reclamar, dizendo que adora ter um irmão tão gentil. Ele brinca perguntando se isso soa como uma despedida, mas ela insiste que não, explicando que, como é o dia do irmão, ela está declarando um novo começo. Ela diz que ele sempre se concentra apenas nela, nunca fazendo amigos ou encontrando uma namorada, e pede que ele a deixe ser mais independente. Ela admite que não era que ela não soubesse fazer as coisas, mas que não conseguia antes, e ele a tranquiliza, dizendo que ela não precisa se justificar,